dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agrofag. Hoje é domingo, dia 28 de agosto de 2022. Bom dia, professor. Hoje o programa está cheio de informações, principalmente com foco nas culturas de inverno, né? Bom dia, Tonera. Bom dia a todos que nos assistem. É isso aí. Vejam o que vamos exibir nessa edição. Show Rural de Inverno aponta que é possível dobrar a produção de trigo no Brasil. Paraná colhe em torno de 2.600, 2.800 quilos de trigo por hectare. Mas as novas variedades, as novas tecnologias existentes aqui podem levar para 6.000 quilos hectare. Então quer dizer o seguinte, com o tempo podemos dobrar a produção de trigo na mesma área via produtividade. E nós temos um momento muito bacana para o trigo. O trigo aumentou nos últimos 24 meses quase 80% o valor. Eu não tenho dúvida que trigo vai ter uma rentabilidade em pouco tempo, a hora que adotarmos essa tecnologia, tanto quanto é a soja ou o milho. E isso vai fazer com que a gente tenha os nossos fixos sendo diluídos por mais uma receita, por mais uma cultura. Portanto, cada vez mais viável é o nosso agro, principalmente a nossa região. E vai ter um fator muito importante também social. Deixaremos de importar trigo, vamos ser exportador de trigo e essa é a nossa expectativa. Embrapa apresenta 3 cultivares com alto potencial produtivo. Sementes super precoces prometem 2 safras por ano do cereal. Show Rural de Inverno marca também o início da colheita do trigo na região. IDR demonstra variedades de triticale e aveia branca. Produtoras rurais se reúnem para debater o protagonismo das mulheres nas tomadas de decisão. Encontro debate os caminhos da soja. No estúdio, representantes da Associação dos Produtores falam sobre as perspectivas para a próxima safra. O programa de hoje está só começando. Cascavel sediou essa semana a 3ª edição do maior evento de disseminação da cultura do trigo no Brasil, o Show Rural de Inverno. No Parque Tecnológico da Copavel foram apresentadas 40 cultivares, 29 delas de trigo e pelo menos 10 com potencial produtivo na casa de 6.000 quilos por hectare, mais do que o dobro da produção média brasileira. E a gente esteve lá, né, professor? Sim, são vários cultivares, tudo pautado para o aumento ou a autossuficiência nossa na cultura. Isso aí, a gente vai mostrar para você que está em casa as novidades desse evento. Nós começamos o Agrofag aqui do Parque Tecnológico da Copavel, onde está sendo realizada a 3ª edição do Show Rural de Inverno. E a nossa intenção é levar para vocês todas as novidades e as informações que estão sendo apresentadas aqui no parque. E tem muita coisa bacana, né, professor Celso? Bom dia! Bom dia, Tonera, bom dia, Débora, bom dia a todos que nos assistem. Show Rural Copavel, importantíssimo, 3ª versão. É o momento onde você tem as melhores cultivares, os melhores manejos que você pode fazer para você aumentar a sua produtividade e nós não dependermos tanto dessa produtividade de outros países, certo? E destaque para o trigo, destaque para o Show Rural Copavel, que está trazendo tudo isso para os agricultores da região. Isso mesmo. E a gente já conferiu alguns estandes, tem muita tecnologia e, claro, foco nas técnicas para as culturas de inverno aqui, né, Débora? Com certeza, Antoniela. Muito bom dia para você, professor Celso, para todos que acompanham aí o Agrofag. Claro que é uma experiência muito enriquecedora, né? Tanto para os agricultores, quanto aí para os engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas, também o pessoal da área de agronomia, né? Os acadêmicos que já estiveram aqui no Parque Tecnológico também. E claro que o destaque são para essas empresas que trazem o que tem de novo, de mais tecnológico nos experimentos aí com o trigo, né? Desde o plantio, técnicas de manejo, enfim. O destaque para essa cultura que, como você disse, realmente é o destaque do Show Rural 2022. Então, vamos acompanhar todas essas novidades com a gente do Show Rural de Inverno? Você é nosso convidado. Nós estamos aqui no estande da Embrapa e a gente vai conversar agora com o engenheiro agrônomo Rogério de Sá, tem mais de 20 anos de experiência aí, né, na Embrapa, e hoje você vai demonstrar um pouquinho pra gente das principais cultivares apresentadas aqui, sanhaço, atobá e jacana. O que você pode apresentar para nós sobre essas 3 cultivares que estão tendo destaque aí de trigo, né? A Embrapa trouxe para o Show Rural um portfólio de cultivares de trigo bastante completo, né? Todas elas têm indicação para todo o estado do Paraná, para as regiões tritícolas 1, 2 e 3. Nós estamos aqui na região de Cascavel, região 2. Os materiais têm uma adaptabilidade muito boa para essa região.
né? São materiais muito produtivos, com ciclos tanto para ciclo médio quanto materiais precoces, que hoje existe um interesse bastante grande do produtor em materiais de ciclo precoce, como o atobá, né? Atobá e jacana são dois materiais de ciclo precoce. O sanhaço já é um material com ciclo médio. Hoje talvez a nossa maior área aí seja desses dois materiais, o atobá e o sanhaço, né, a área plantada aqui no Paraná. E o jacana, como o material foi lançado ano passado, também esse ano começa a crescer também e deve chegar também a umas áreas de plantio maiores. A gente tem bastante expectativa nisso. Rogério, nós participamos indiretamente ou diretamente da produção o lançamento desse aí, né, com os ensaios que nós fazemos lá na FAG, né? Exatamente. Eu gostaria que você falasse para nós sobre produtividade e qualidade desses materiais. Ok. Bom, no caso o sanhaço, BRS sanhaço é um material tipo pão, né? Com uma qualidade que a gente fala, por exemplo, muito estável com relação à qualidade. Então ele é sempre pão, em diversas situações, em épocas de cultivo, anos diferentes, ele sempre mantém a qualidade de trigo pão. Nunca tinha nenhum tipo de reclamação de qualidade, de moinho nenhum, então é um material bastante aceito. O atobá é um trigo melhorador, classificado como trigo melhorador, então com uma qualidade, uma força de glúten já mais elevada, né? Também com muita estabilidade, né? E o jacana é um trigo tipo pão também, como o sanhaço, né? Porém mais precoce. A questão da estabilidade, da qualidade é uma característica que a Embrapa se preocupa muito, né? A gente nunca lança um material se ele não tiver uma estabilidade na qualidade bastante alta, para que o produtor não tenha surpresas. De repente o material pode ter uma qualidade um pouco pior numa determinada região e isso ter algum tipo de problema com relação à aceitação desse produto final, né? Com relação à produtividade, todos os materiais têm um excelente potencial, né? Sanhaço já é uma área bastante grande, o produtor tem cada vez plantado mais porque tem observado isso, tem colhido bem, então o produtor quando colhe bem ele segue plantando, ele segue aumentando a área. Isso tem acontecido com o atobá também, já foi lançado já há alguns anos, né? E a gente tem uma expectativa boa que também isso vai acontecer com o jacana, que o material já é de primeiro ano de multiplicação no campo dele, né? E a expectativa é muito grande porque nos nossos ensaios é um material que apresentou um potencial muito alto, batendo inclusive algumas testemunhas de grande produtividade, né? Em relação ao manejo, né, dessa cultura, em relação a como eles apresentam resistência a pragas e doenças, o que a gente pode falar sobre isso, principalmente com foco aqui no desenvolvimento para a nossa região, Paraná, Oeste? Sim, a questão da sanidade das cultivares é outra coisa que a Embrapa se preocupa muito com os materiais. A gente materiais muito sensíveis, muito que não tenham tolerância às principais doenças, a gente às vezes não, normalmente a gente nem lança, né? Às vezes o material pode ter um grande potencial, mas a gente descarta porque isso traz uma insegurança para o produtor, traz porque às vezes mesmo com controle químico, mesmo fazendo os tratamentos numa condição de climática muito favorável para uma determinada doença, mesmo assim é difícil controlar. Então assim, o sanhaço é um material bastante sadio, ele tem uma tolerância muito boa para manchas foliares, para oídio, para ferrugem da folha, né? O atobá também é um material que também tem uma tolerância muito boa para mancha, para ferrugem. O jacana também é um outro material com boa tolerância para as principais doenças, né? Inclusive o sanhaço e o atobá a gente destacaria inclusive resistência, uma moderada resistência também para a giberela, né? Que é uma doença de espiga também bastante importante para o cultivo do trigo, né? Rogério, você falou da sanidade, está perfeito, né? Mas nós sabemos que o trigo, quando chega na fase de colheita, né? Ele tem um problema seríssimo se chover, né? Como que esses materiais para tolerância à germinação na espiga? Exatamente. O sanhaço é um material um pouco mais sensível, né? Então a gente pede para tomar um pouco de cuidado. Se vê que tem alguma previsão de chuva, é preferível colher ele um pouquinho mais úmido e tal para evitar a germinação na espiga. Já o atobá é muito resistente, é um material com uma tolerância muito boa à germinação. E o jacana seria um intermediário, vamos dizer assim, entre os dois, entre o sanhaço e o atobá. O jacana teria uma tolerância média, o sanhaço um pouco mais sensível e o atobá um material bastante resistente.
O produtor tem que ficar atento então às condições climáticas e de repente se precisar fazer essa colheita um pouco antecipada, talvez seja necessário para garantir uma maior produtividade. Sim, cada ano é um ano, assim, nem sempre a gente consegue, mas havendo possibilidade de repente antecipar um pouco a colheita, uma chuva que já está sendo anunciada aí, tá, a gente pede para evitar, principalmente para esses materiais que são um pouquinho mais sensíveis. Não chega a ser algo muito grande, não são chuvas, não é uma chuva, um dia ou dois que vai causar esse tipo de problema, mas às vezes a gente pode ter aí um período, uma semana inteira de chuva e o material mais sensível pode ter um pouco de problema. Rogério, nós estamos acompanhando algumas técnicas aqui apresentadas no Show Rural de Inverno e principalmente o foco no aumento de produtividade na mesma área. Então, a expectativa é de que o Brasil se torne um país daqui a uns anos independente, não precise fazer importação de trigo e a Embrapa também está atenta a isso, né? Com certeza. A Embrapa tem um trabalho muito grande na expansão do trigo na região do Cerrado, né? Uma nova fronteira agrícola. A Embrapa foi responsável muito pela expansão da soja para outras regiões e agora estamos nessa nova fronteira aí do trigo, né? Claro que pensando num aumento de produção de trigo, pensando na autossuficiência, né? Hoje nós não somos autossuficientes em trigo. Eu acho que nós temos aqui, acho que só no Paraná e Rio Grande do Sul, talvez nós temos as condições já ideais para que a gente já atinja essa autossuficiência com pouco esforço, né? Incentivo das empresas, das cooperativas e tal, como está acontecendo hoje aqui na Copavel, eu acho que já é suficiente para que a gente possa ampliar essa área e rapidamente ser autossuficiente em trigo. Eu acho que não precisa muito, acho que algum incentivo, o produtor gosta de trigo, sabe plantar trigo, nós temos cultivares com excelente potencial, adaptadas para as nossas regiões. Então, assim, nós temos a faca e o queijo na mão para poder nos tornar autossuficientes com pouco esforço. Rogério, muito obrigada pela sua participação no Agrofag. A gente tem certeza que a Embrapa está sempre buscando, pesquisando, ampliando o leque de possibilidades para os produtores. É isso aí, a gente vai continuar conferindo os próximos estandes e a gente agradece o Rogério e toda a equipe da Embrapa. E quando o assunto é trigo, o produtor rural tem levado em consideração o desenvolvimento e também o rendimento dessa cultura. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Lua Gustavo, que é da OR Genética. Lua, seja bem-vindo ao Agrofag, obrigada pela participação. Conta pra gente o que tem de novidade dessa questão do ciclo, desenvolvimento do trigo aqui da OR Genética. Bom, obrigado, Débora. Enorme satisfação estar conversando com você aqui hoje. E conta um pouco pra gente quais são essas técnicas aí, esses tipos de manejo que vocês têm desenvolvido. O produtor, esse ano passado, ele começou uma técnica de antecipar a cultura do trigo. Plantar o trigo final de fevereiro, começo de março, tentando fazer 2 vezes trigo. O produtor assumiu esse risco e isso veio ser um sucesso. E devido a isso, a OR entrou nesse mercado com sua genética. A nossa genética possibilitou o sucesso desse projeto. O porquê? Nós temos hoje as cultivares mais sadias no mercado, nós temos hoje as cultivares que toleram mais seca, mais estresse hídrico e também questão de sanidade de espiga. Todo esse composto aliado a um teto produtivo resultou num grande projeto nesse ano que foi o 2 vezes trigo. E também tem a possibilidade do manejo trigo pós-milho safrinha ou pós-feijão, né? Que aí se encaixa muito bem o OR Sena pelo seu ciclo, pelas suas resistências para o ídio, material bom, também pensando em espiga, também possibilita trazendo mais uma renda, otimizando a lavoura do produtor, a área do produtor, trazendo mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo espera, né? Então essa questão do trigo hiperprecoce, né, como você tinha comentado com a gente, então ele é sim viável e é uma opção para um terceiro plantio. Sim, o trigo hiperprecoce ele vem se encaixando como uma luva. O Sena hoje é a principal ferramenta para esse projeto. Por quê? O seu ciclo não vai atrasar lá na frente a semeadura da soja, que é a nossa principal cultura. Então o Sena hoje, como eu comentei, aliado a todo o seu pacote e o seu ciclo, traz para nós uma produção e vai trazer também condições de semeadura melhor para o soja, em questão de palhada, vai ter um melhor controle de planta daninha, vai ter vários benefícios aliados para o produtor. E conta um pouco para a gente essa questão da produtividade, como que essa cultura ela se destaca em números, né? A questão de produção mesmo. Sim,
O seno é um material que tem um potencial produtivo muito alto, pois ele tem um PMS de 44 gramas. O PMS do Brasil, em média, é 33, 34. A gente conseguiu aumentar 10 gramas no material hiperprecoce. Então ele corresponde também não só em ciclo. Isso geralmente é uma pergunta que me fazem. O Sena é só ciclo? Não. O Sena também tem todo o seu pacote de sanidade e um excelente potencial. Então o produtor pode esperar um trigo rápido, tranquilo de manejo e com excelente potencial produtivo. E como que fica a questão da colheita? Ele vai ter um diferencial das outras culturas? Como que fica? Não, a colheita dele é diferencial que vai ser mais antecipado, né? Então ele não vai ser diferente dos demais trigos, mas aí, como ele tem um ciclo mais justo, ele vai ter com certeza ali um tempo mais reduzido na lavoura, opcionando para o produtor conseguir antecipar a semeadura de soja ou, enfim, fazer o manejo que ele já tinha programado. Então, com certeza, é uma opção viável para o produtor, né? Com certeza é uma opção viável para o produtor, para o solo do produtor e também para o bolso do produtor, né? Que ele vai conseguir rentabilizar com 3 safras e vai ter, com certeza, um manejo, uma semeadura de soja muito mais assertiva do que teria numa resteva de milho. Tá certo, Luan. Obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag. A gente continua por aqui, claro, observando aí o que tem de novidades nessa cultura do trigo. Outras duas culturas que têm extrema relevância enquanto culturas exploradas no inverno e trabalhadas são a aveia e o triticale. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o pesquisador Clever Antunes, que é do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, lá da cidade de Londrina. Clever, então vamos começar falando um pouco sobre o triticale, que é uma cultura que também tem a sua relevância, né? Além de ser uma cultura precoce, ela tem um potencial produtivo muito bom, é isso, né? Exatamente. O triticale, na verdade, ela é uma cultura que foi criada pelo homem, né, uma espécie, ela não existia na natureza. Ela surgiu do cruzamento do trigo com o centeio e ela herdou desses dois materiais, nessas duas espécies, né, a produtividade do trigo e a rusticidade do centeio. Então a gente tem trabalhado o triticale como uma opção de cultivo para o inverno, no sentido de ter uma cultura mais rústica. Ela é uma cultura de uma ótima sanidade foliar, com resistência ao ídio, uma doença que é bastante problemática aqui no oeste do Paraná. Tem uma boa sanidade quando se pensa em ferrugens e manchas e tem um alto potencial produtivo. Então, nossos cultivares, por exemplo, a IPR Aimoré, que é um material de ciclo precoce, ele é um material que aqui na região tem média produtiva de 6.200 kg por hectare. Ou seja, um material com a alta caixa produtiva associada à alta rusticidade. Você comentou um pouco que ele pode ser destinado tanto para a nutrição animal quanto para a nutrição humana também, né? Exatamente. Na parte de alimentação humana, o triticale ele é usado principalmente do que a gente chama produtos de baixa fermentação, ou seja, aqueles produtos que não exigem uma expansão da massa. A gente não consegue, por exemplo, fazer um pão francês a partir da farinha do triticale. Então ele é utilizado para fazer aqueles biscoitos wafers, massa para pizza. Ele é utilizado também nos moinhos para fazer clareamento da farinha de trigo. Pode ser utilizado para fazer mesclagem para reduzir a força de glúten. Mas o uso principal, na verdade, do triticale é alimentação animal. E principalmente, né, nos últimos anos em que o milho valorizou muito, ele tem sido uma ótima opção para substituir, né, o milho na dieta, principalmente de animais monogástricos, suínos e aves. Em relação ao ciclo, diferente do trigo, o que ele vai ter, o que ele vai apresentar de diferença? Bom, em relação ao ciclo, na verdade o ciclo do IPR Aimoré ele é equivalente ao ciclo de uma cultivar de ciclo precoce do trigo. Essa é uma cultivar que a gente desenvolveu ela porque inicialmente os triticales tinham um ciclo muito longo e para quem gostaria de não comprometer a janela, né, da safra de verão, por exemplo, a soja tinha muito problema com essa cultura. Então o Aimoré veio como uma opção de um material de ciclo curto, um ciclo equivalente aos trigos precoces e que permite o agricultor trabalhar essa janela sem comprometimento da safra de verão, que na verdade é a safra-chefe do agricultor. Já o caiapó, ele tem destaque no rendimento. Isso, na verdade a gente já vai ter um material com um ciclo médio, né, dos triticales, que já vai ser um material que vai atingir a maturação com cerca de 125 dias, já é 15 dias a mais do que o Aimoré. E logicamente por ele ter esse ciclo um pouco mais longo, ele também tem uma capacidade produtiva um pouco maior. Enquanto o Aimoré a gente está falando aqui de média de rendimento aqui para a região de 6.200 kg por hectare,
o caiapó chega até 6.600 quilos por hectare de produtividade. É realmente uma grande produtividade, né, Clever? E outras culturas que vocês também estão apresentando aqui no estande do IDR Paraná são as cultivares de aveia. A gente pode conferir também que vocês têm o destaque ali para a IPR Andrômeda. Vamos dar uma olhadinha nela também? Vamos lá. Vamos lá? Então aqui, Clever, a gente tem uma demonstração da cultivar IPR Andrômeda, né? O que você pode falar sobre ela para quem está nos acompanhando? Bom, a IPR Andrômeda é o lançamento mais recente do IDR Paraná, né, de aveias graníferas. Ele é um material de ciclo médio, é um material desenvolvido para a produção de grãos voltados à alimentação humana. E assim como as nossas outras duas cultivares, a IPR Artemis e a IPR Afrodite, é um material de alta capacidade produtiva, tem uma ampla adaptação, ele tem indicação de cultivo para o estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A aveia granífera também é uma espécie que a gente tem trabalhado bastante, é uma cultura que tem ganhado bastante relevância no cenário agrícola brasileiro. A produção nacional ela quase que triplicou nos últimos 10 anos. Na safra passada, o Brasil pela primeira vez rompeu a barreira de 1 milhão de toneladas produzidas e graças tanto ao apelo que a cultura tem na parte de alimentação humana, né, dadas as suas propriedades nutricionais, como também na parte de alimentação animal. Com a questão de valorização do trigo, também é um cereal que ganhou bastante espaço na parte de uso em confinamentos de bovinos, na parte de bacias leiteiras, como suplementação animal, em substituição ao milho. E em relação à parte de alimentação humana, a gente deve destacar características, né, como ótima qualidade de descasque de grãos, um pH elevado, que são características que a indústria processadora exige para os materiais voltados para a alimentação humana. A aveia tem ganhado espaço cada vez mais, né? Isso, a aveia ela tem, basta a gente ver, né, nas gôndolas dos supermercados a variedade de produtos, né, não só alimentícios, mas produtos de beleza também, que usa a aveia em sua composição. Então é uma cultura que tem ganhado bastante relevância nesse sentido e que, de maneira interessante, ela tem crescido nas duas frentes, né, tanto na parte de alimentação humana quanto animal, o que é interessante para o agricultor, porque ele não fica dependente apenas de um segmento. Então é uma cultura que tem ganhado bastante destaque. A gente falou um pouquinho da Andrômeda, mas temos outras duas cultivares que vocês estão apresentando aqui também. Quais são elas? Bom, a gente tem a IPR Afrodite. A IPR Afrodite é a nossa cultivar mais antiga, né? Foi o nosso primeiro lançamento. Hoje ele é o material mais plantado no estado do Paraná, das aveias voltadas para a produção de grão, cerca de quase 2/3 são da IPR Afrodite, tanto pela sua produtividade, né, quanto pela ótima característica que ela apresenta na indústria de processamento. Então ela é uma aveia bastante demandada. E temos também a IPR Artemis, que é um material de alta produtividade, um ciclo mais curto e que também tem respondido muito bem na parte de produção a campo. E o Show Rural de Inverno da Copavel 2022 marcou o início da colheita de trigo no Paraná. A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara. Em primeiro lugar, parabenizar a Copavel e os seus parceiros por alguns anos já proporcionarem, também durante o outono e inverno, né, uma amostra daquilo que é possível fazer em termos de tornar cada vez mais a nossa agricultura sustentável, de grandes resultados, né, o esforço do Brasil, porque pode ser chavão para vocês, mas é o único setor que o Brasil tem alguma relevância competitiva no mundo, que tem força de competição e certamente se não fizer nenhuma burrada ao longo da caminhada vai ter uma presença ainda ampliada no mercado mundial de alimentos e de fibras. E aqui eu dando início, o pontapé inicial à colheita do trigo, né, já começou no Paraná, formalmente está com uns 2% colhido, uma safra que promete no Paraná 3.800.000 toneladas, se não tivermos nenhum evento adverso nas próximas semanas, o Brasil podendo superar 9 milhões e meio toneladas esse ano, reduzindo a nossa dependência externa. No curto prazo é isso, mas a gente enxerga um caminho importante de quem sabe daqui nas
próximos 10 anos, nos tornarmos também até exportador do trigo, né? Deixando de gastar aí 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais de trigo por ano e até fazendo divisas para o Brasil. É uma evolução tecnológica em curso, no próprio sul do Brasil, berço natural do trigo, mas expandindo para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste especialmente, que é o movimento que o Brasil fez com soja e milho há algumas décadas e que hoje mostra a força, né, da produção. Então a gente fica feliz com esse movimento, né, porque a gente enxerga com muita clareza essa possibilidade, né, do Brasil ser um grande produtor de trigo, né? Uma cultura sensível, uma cultura... Mas a gente também tem ciência vindo e que vai nos ajudar a ter materiais resistentes, tolerantes à seca, a pragas, a doenças, ou mais produtivos, ou com mais qualidades do próprio grão. Tudo faz parte desse movimento muito importante para o Brasil. Nós conversamos agora com o coordenador de todo o evento, o seu Rogério Rizardi, que vai falar um pouco para a gente sobre como está sendo realizado aqui todas essas demonstrações, né, seu Rogério? O público está tendo contato com o que há de mais novo para a produção de cultura de inverno, com foco principalmente no trigo. E quem está aqui sabe que é o que há de novidade e as melhores tecnologias do mercado, né, seu Rogério? Essa é a nossa expectativa. O público está excelente, a participação com maior efetividade ainda. Isso nos deixa muito felizes, que as pessoas realmente estão tendo uma reação muito positiva a todo o conteúdo que está aqui. Para várias ações, mas especialmente com as questões do trigo, é buscar o que é que nós temos que fazer para evoluir, desde a escolha geneticamente da variedade certa, até a colheita, todo o pacote tecnológico que envolve nesse caminho todo, na busca, por exemplo, de 6.000 quilos por hectare. Hoje nós estamos produzindo em torno de 3.300, 3.600 quilos por hectare. Com essa produtividade, com todos os custos previstos que estão hoje, e a R$120 a saca do trigo, para o ano que vem já te garante uma liquidez no mínimo de 50% de lucratividade. Agora imagina você, se você perceber todo esse complexo tecnológico que está aqui e começar a adotar lá na propriedade, você é produtor, e começar a produzir 4.000, 4.500, 5 ou 6.000 quilos, que não é difícil, é muito fácil de atingirmos isso aí. Olha qual que será a sua rentabilidade. Eu não tenho dúvida que trigo vai ter uma rentabilidade em pouco tempo, a hora que adotarmos essa tecnologia, tanto quanto é a soja ou o milho. Sim, e isso vai fazer com que a gente tenha os nossos fixos sendo diluídos por mais uma receita, por mais uma cultura. Portanto, cada vez mais viável é o nosso agro, principalmente a nossa região. E vai ter um fator muito importante também social. Deixaremos de importar trigo, vamos ser exportador de trigo e essa é a nossa expectativa. E o Paraná, especialmente a região oeste, vai ser a grande difusora desse pacote todo e vai ser a grande responsável, essa região, por essa evolução com essa cultura. Continuamos aqui no Show Rural Copavel de Inverno e agora conversando com o presidente da cooperativa, seu Dilvo Grolli. Seja bem-vindo ao Agrofag, seu Dilvo. Ótimo evento por aqui, o público está muito interessado, está conhecendo os estandes e tem muita tecnologia sendo demonstrada, né? É um evento que visa dar oportunidade aos produtores rurais para o crescimento da produtividade de trigo. Nós podemos plantar trigo na mesma área que estamos plantando hoje, com novas tecnologias, novas variedades de sementes, que hoje o Paraná colhe em torno de 2.600, 2.800 quilos de trigo por hectare. Mas as novas variedades, as novas tecnologias existentes aqui, pode levar para 6.000 quilos por hectare. Então quer dizer o seguinte, com o tempo podemos dobrar a produção de trigo na mesma área via produtividade. E nós temos um momento muito bacana para o trigo. O trigo aumentou nos últimos 24 meses quase 80% o valor. E agora nós temos um momento também de difícil compra de trigo no mercado externo, porque a guerra Rússia e Ucrânia tem dificultado a compra de trigo, porque só os dois países juntos, a Rússia e a Ucrânia, são responsáveis por 30% de todo o trigo exportado no mundo. E o Brasil, que produzirá nesse ano 2022 em torno de 9,5 milhões de toneladas, tem uma necessidade de 13 milhões de toneladas. Então nós somos importadores de trigo. E existe oportunidade para os produtores aumentar a rentabilidade da sua propriedade via cultura de inverno. E o trigo é a principal cultura. O Paraná
e os outros estados do sul são responsáveis por 85% de todo o trigo produzido no Brasil e são os estados que já têm tradição e têm maior facilidade a aumentar a produção dessa cultura. Então eu acho que nós temos oportunidade comercial pelo preço, oportunidade pelo nosso clima e solo, e só falta é dar ao produtor esta informação para incrementar isto lá na sua propriedade. Muito bem, essa é a terceira edição do evento, que vem os próximos, né, seu Dilvo? Quarto, quinto e daí em diante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado e um abraço a todos. Essa foi a terceira edição do Show Rural de Inverno, um evento que já virou referência nacional para os triticultores e também para quem busca aumentar a produtividade para as culturas de inverno. Até a próxima edição. Que bonita essa imagem das parcelas de trigo lá no Parque Tecnológico da Copavel, né, professor? E a gente acompanhou essa expectativa de que em alguns anos o Brasil possa se tornar autossuficiente na produção de trigo. O senhor concorda com essa ideia? Concordo plenamente e acredito nessa ideia. São variedades novas, com teto produtivo maior, e nós temos aí também o cerrado, né, que vem a nova fronteira do trigo, né? Tudo isso vem ajudar na autossuficiência. Isso mesmo. Saiba agora os valores do mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 167. A saca do milho, R$ 77. E a saca do trigo, R$ 110. Depois do intervalo, encontro promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja e pela Bayer busca identificar as demandas da produção. E no estúdio conversamos com os representantes da AproSoja. É já já. São Lucas Cascavel, muito mais do que um hospital, um centro completo de saúde. Hemodinâmica, UTI, centro cirúrgico e centro de imagens. Serviços de diagnóstico, laboratório, obstetrícia e clínica geral. Atendimento 24 horas em uma estrutura de excelência e padrão internacional. Pronto atendimento e plantão pediátrico exclusivo São Lucas H-Kids. Hospital São Lucas, nossa especialidade é sua saúde. Cascavel, 3219-6464. O Caminhos da Soja é um evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores em parceria com a Bayer e tem como objetivo levar aos sojicultores iniciativas para promover e garantir sustentabilidade ao setor. Em Cascavel, o encontro foi realizado na AREAC, a Associação dos Engenheiros Agrônomos. A soja hoje é a principal commodity produzida e exportada do Brasil. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a produção na safra 2021-2022 foi de 124 milhões de toneladas. Para a safra 2022-2023, as expectativas são de cerca de 150 milhões de toneladas, 21% a mais. E para debater um possível planejamento para as próximas safras, a AproSoja Paraná, em parceria com a Bayer, realizou durante essa semana o encontro Caminhos da Soja, na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, a AREAC. Dentre os assuntos trabalhados, foi apresentada uma análise do balanço do mercado e expectativas para as próximas safras. Esta super safra, vamos dizer assim, na verdade é uma safra que não foi possível no ciclo 21-22, em que a laninha afetou bastante aí os produtores, né? Então, se tudo correr bem, mesmo se tiver uma laninha, se for uma laninha fraca, com chuvas mais ou menos bem distribuídas, a gente pode realmente ter uma safra desse tamanho aí, próximo dos 150 milhões de toneladas, né? Seria uma safra para ajustar um pouco melhor os balanços de oferta e demanda no Brasil, mas em termos globais a gente não vê tanto alívio assim, até porque os Estados Unidos agora não estão tendo uma boa safra, provavelmente não vão colher uma safra maior do que a do ano passado. E do lado de outros países produtores de menor relevância também há relatos de vários problemas climáticos. Então a gente vê que é uma oportunidade realmente,
se o Brasil conseguir colher bem, é uma oportunidade de grandes exportações para o próximo ano. O chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê um cenário um pouco mais favorável para os próximos meses. Mas ainda assim, os efeitos da laninha podem impactar o Paraná com falta de chuvas. Do Paraná, vamos dizer assim, como um todo, né? Eles têm que acompanhar muito essa previsão a cada 15 dias, quinzenalmente, para ver qual a tendência pela frente, para eles tomarem melhores decisões. E aí também já com essa previsão da gente ter aí uma condição de estiagem e redução na precipitação de chover abaixo da climatologia, principalmente em novembro e dezembro, ele já pode tomar uma certa decisão sobre essa situação. O seu Ney tem experiência na atividade. Começou a cultivar soja há mais de 50 anos com o pai. Hoje, reconhece a importância de um bom planejamento para desenvolver um manejo mais adequado. A gente tem que estar por dentro das coisas que está sendo... falando do futuro, né? Dos para frente, né? Que vai acontecer. Para a gente estar preparado, né? Que já tivemos uma frustração de safra aí, que isso aí judia muita gente, é uma perca muito significativa para todos os produtores e próprio país, né? Então a gente tem que acompanhar as coisas e achei muito importante, sabe? Falando também do futuro, a gente dos 6 meses para frente que vai ter, as relações de chuva, as climáticas, tudo que vai ter. Então acho muito importante. Nós acompanhamos o evento realizado na Areac aqui em Cascavel, Caminhos da Soja, e a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio com os representantes da ProSoja aqui do nosso estado, o presidente Eduardo Costa Cassiano. Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, muito obrigado, Antoniela. Muito bem, e a gente também conversa com o João Batista Cunha, que é vice-presidente da ProSoja Paraná. Seja bem-vindo, João. Bom dia a FAG, né, a televisão FAG, agradecemos o convite, né, e estamos aqui à disposição. Aqui. Muito bem. Ao Agrofag, né? Isso, ao Agrofag, isso aí. A gente, para começar a falar sobre esse assunto, primeiramente vamos falar sobre a ProSoja. A associação está sempre buscando levar informação aos produtores e aproximar a todas as novidades e realmente as informações que acontecem nacionalmente, né? Sim, a ProSoja vem com esse evento, em parceria com nossos parceiros, né? A Bayer é o nosso principal parceiro, aqui nós temos a MA Máquinas também. Aproximar o produtor da ProSoja, mostrar um pouco do trabalho da ProSoja, tanto em âmbito estadual quanto federal, que nós somos lá todos vinculados à ProSoja Brasil, que fica em Brasília, e trazer informação da próxima safra, que é uma safra muito peculiar, com esse aumento de custos muito grande que teve esse ano, em relação a preço de insumos, de sementes, adubos, né? Então, estamos procurando trazer essa informação para que o produtor possa tomar a melhor decisão na comercialização da safra. E trazendo também informação sobre a previsão do clima, como pode ser a próxima safra para a gente. A Conab indica que nessa safra 2022-2023, a expectativa aí é de 150.360.000 toneladas. E a expectativa para que a gente consiga alcançar essa produtividade exige um vasto planejamento, né? Isso vocês também buscam discutir com os produtores aqui por meio dos encontros, por exemplo? Claro, focando em clima, expectativas aí de adquirir fertilizantes, o preço, como é que vai ser debatido tudo isso? Falaram, você que está mais... O João está mais por dentro do mercado, inclusive, que ele atua nessa área. Ele está com uma colinha na mão, inclusive. O mercado, ele é muito dinâmico, né? Então, em função de toda a situação que nós estamos vindo, de 2 anos de uma pandemia, onde foi aquela loucura em busca de alimentos, os países, vai faltar tudo, vai faltar alimentação, vai faltar fertilizante, vai faltar defensivos, né? Houve um alvoroço muito grande e com isso majorou muito o mercado, né? E a gente vê que o mercado agora começa a querer se estabilizar. É claro, nós sabemos perfeitamente que houve uma especulação muito grande, inclusive a ProSoja tem trabalhado nisso, foi solicitado à ProSoja um estudo em função até dos aumentos excessivos
da questão dos fertilizantes, né, porque teve empresas que revelaram os balanços agora que tiveram 900% de lucro. Quer dizer, o produto não aumentou da mesma maneira em escala vertical. Se nós olharmos o aumento do fertilizante, foi numa escala vertical, não foi nem numa escala progressiva, mas foi numa escala vertical. Do dia para a noite, o fertilizante saiu de tantos dólares e foi para tantos dólares. Houve um aumento assim de fertilizante que aumentou 300%. Né? Então a ProSoja ela tem trabalhado neste sentido, né, para buscar informações concretas e levar aos estados, né, para que os estados possam gestionar isso, as AproSojas estaduais possam gestionar isso com os seus produtores. Levar a informação, falar, viu, não procurem não fazer isso, não precisa comprar agora, espera, né? Porque nós tivemos um congresso em Brasília e até um dos palestrantes, que é especialista em fertilizantes, mercado de fertilizantes, ele falou várias vezes, até a gente deu risada, né? Que o problema no mundo não é a produção, o problema no mundo é a concentração. Né? Se o produtor, aquele consumidor que consome o feijão, que consome o arroz, que está nos olhando agora, consome o óleo de soja, o problema não é a produção mundial. O problema é a concentração disso. Né? São poucos que mandam muitos nesse mercado. Né? Então, a concentração do mercado de fertilizantes provoca muito isso. E nós, através disso, a ProSoja trabalha em vários segmentos, né? Os segmentos dos bioinsumos, né, da biofertilização, para que o produtor não é que vá deixar de usar o fertilizante químico, mas o produtor ele tem que ter uma opção. Ele tem que ter, olha, eu não vou conseguir usar tanto fertilizante químico, mas eu posso produzir o meu bioinsumo, eu posso produzir um outro biofertilizante. O Brasil ele é muito rico em biomassa, em uma série de situações que nós podemos fazer a fabricação de biofertilizante. Então nós temos, o produtor ele tem que ter essa escolha. Né? Nós temos que abrir o mercado para que o produtor possa ter essa escolha. E assim, realmente, o Brasil mostrando a sua capacidade produtiva. Né? Como você falou, a Conab nós tivemos agora 127, né? 120 milhões, né? 124. 124 milhões. A Conab já está processando para 150. Quer dizer, olha o crescimento que nós estamos tendo na produtividade brasileira. Então, o produtor rural, ele é um guerreiro. Vocês falaram em adubo, eu vou jogar a bola para vocês dois, né? Acredita que, por exemplo, a gente espera, nós sempre estamos tendo aumento de áreas, não áreas que são desmatadas, mas recuperação de pastagem, áreas degradadas, né? Isso investiria uma parte de adubo muito alta. E vocês acreditam que o agricultor, para ter um custo menor e ter uma rentabilidade maior, vai diminuir o adubo? O que vocês estão tratando disso das reuniões? Olha, nós tivemos a reunião... Vai diminuir no plantio, quer dizer. Nós tivemos a reunião em Brasília lá e todos os estados relataram que vai haver uma diminuição de fertilização de solo. Né? O produtor, de uma maneira geral, no Brasil, ele sempre investiu muito na fertilização do solo. Né? E agora, com toda essa situação de custos, ele resolveu, falou, olha, eu vou ter que utilizar menos. Eu vou ter que sugar um pouco do meu solo, falando, né? Eu sempre coloquei bastante fertilizante no solo, agora eu vou tirar um pouco de fertilizante. O relato que nos chegou é que o produtor ele vai reduzir a quantidade de fertilizante para o plantio. Mas mais pelo custo, não pela falta do produto. Não, pelo custo. Pelo custo. São questões muito importantes que, inclusive, a gente vai estar atento daqui para frente para acompanhar tudo isso, né, professor? Com certeza. E a gente agradece muito a participação de vocês aqui, foi muito esclarecedor todo esse conteúdo que vocês trouxeram aqui para a gente. João, muito obrigada. Eduardo, muito obrigada também. E voltem sempre que quiserem aqui no Agrofag, vamos estar à disposição, né, professor? Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Antoniela. E eu queria fazer um último pedido,
para o pessoal ser mais engajado com a ProSoja. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas e para dar mais força para o nosso agronegócio lá em Brasília, né, para representar o Paraná. Então, pedir que nos sigam nas redes sociais, que participem dos nossos eventos sempre. Nós vamos procurar trazer informação de qualidade para os produtores. Depois nós já estamos planejando para o final de janeiro, início de fevereiro, caminhos do milho, né? Então queremos estar junto de novo com vocês aí. Agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram aqui. Com certeza. Que o produtor, né, que está nos assistindo, né? A ProSoja, toda semana ela lança o boletim. Isso. Que ele acesse o nosso site e veja o boletim, porque nesse boletim nós informamos o que está acontecendo em Brasília, quais são os PLs que estão percorrendo na Câmara e no Senado, o que está acontecendo, até aquele deputado que não votou a favor, que votou contra. Olha o boletim da ProSoja, né? E que caminhe conosco, porque é só através da liberdade e da democracia que esse país vai crescer. Com certeza. Eu agradeço, muito obrigado. A gente vai deixar a descrição então das redes sociais de vocês aqui na tela. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa semana. Hoje, de acordo com o CIMEPAR, são esperados efeitos do deslocamento de uma frente fria, com queda nas temperaturas, assim como maior concentração de nuvens, que deve seguir até a terça-feira. Nas cidades do Oeste, céu limpo e temperaturas agradáveis hoje. Em Cascavel, a partir de amanhã, o tempo será marcado pelo aumento da nebulosidade e diminuição da temperatura. De terça-feira em diante, o céu volta a abrir e a estabilidade prevalece. Temperaturas variam ao longo da semana dos 7 aos 22 graus. Na região de Assis Chateaubriand, a indicação é parecida. Temperaturas caem de forma leve entre hoje e amanhã. A concentração de nuvens aumenta na segunda-feira. Na terça, o tempo volta a abrir e a estabilidade continua até sexta-feira, quando pode haver pancadas de chuva. Os termômetros variam dos 10 aos 25 graus. Já em Missal, estabilidade para os próximos dias também, sem indicação de chuvas. As temperaturas devem permanecer na mesma faixa, entre os 10 aos 25 graus. No próximo bloco tem a apresentação dos melhores TCCs do curso de Agronomia, Mulheres no Show Rural e também os destaques das redes sociais. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O Paraná é um dos estados onde é possível produzir 2 safras de uva no mesmo ano. Para isso, as videiras são submetidas a 2 podas. A primeira, agora em agosto, e a segunda, entre janeiro e março. Nessa semana, a prática foi realizada pelos estagiários da Fazenda Escola. Olá pessoal, bom dia Antoniela, bom dia professor Celso. Em todo o mundo, mais de 77 milhões de toneladas de uvas são produzidas por ano. A China é a maior produtora, seguida da Itália. O Brasil ocupa a 15ª posição e é responsável por 1.500.000 toneladas que são colhidas em 74 mil hectares aproximadamente, de acordo com o IBGE. O Rio Grande do Sul é quem lidera a produção no Brasil. O estado produz sozinho 51% das uvas do país. O Paraná está na 6ª posição, colhendo mais de 50 mil toneladas por ano. Deste volume, metade é destinado ao processamento, para a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados, e a outra parte comercializado como uvas de mesa.
E apesar de o Paraná não ser o maior produtor de uvas do país, somos um dos únicos a produzir 2 safras de uva no mesmo ano. Graças a estudos feitos pelo IDR, é possível realizá-las em algumas cidades nas produções de uvas de mesa, que além da colheita de verão, tem uma segunda colheita fora de época, em maio e junho. Essa segunda safra é possibilitada pela técnica de segunda poda. Assim, as videiras são submetidas a 2 podas anuais, a primeira em agosto e a segunda entre janeiro e março. E nesse período do ano, fim do inverno e início da primavera, é dada a largada para a poda das videiras na nossa região. Essa semana, aqui na Fazenda Escola, essa atividade foi feita pelos estagiários, que tiveram a oportunidade de aprender os mecanismos da poda na prática com o professor Jorge Geller. Continuem nos acompanhando no @agrofag para ficar por dentro das atividades da Fazenda Escola. Nos vemos na semana que vem e até lá! Voltamos a falar sobre o Show Rural de Inverno. Cerca de 1.200 produtoras rurais de municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná participaram de palestras com foco no incentivo da atuação feminina nas tomadas de decisão. E o Cooperelas, o programa feminino da Copavel, também participou aqui do Show Rural de Inverno. Mais de 800 mulheres participaram do evento. Nós vamos conversar com a Fernanda, que é uma das responsáveis aí pela organização. Fernanda, conta pra gente qual que é a importância desse evento tão grandioso e com tantas mulheres, né? Bom, a importância é fortalecer o laço da cooperativa com a nossa cooperada. Qual que é a importância para elas, né, estarem presentes ativamente aí no agronegócio e se sentirem representadas, né, por um comitê? A importância delas estarem aqui conosco, além desta união feminina, né, hoje a gente teve 800 mulheres, é a representatividade delas no mercado, né? Inclusive o nosso tema é Tempo de Mulher no Agro e no Mundo, porque o tempo de mulher é agora. E teve um dado muito interessante na palestra, que cerca de 19% aí das fazendas, né, do Brasil são geridas por mulheres. Esse número tende a crescer cada vez mais e elas estão à frente dos negócios também a cada ano que passa, né? Exatamente, e é isso que a cooperativa busca, né, essa representatividade delas e também oferece ferramentas para que isso aconteça em união com a cooperativa. E quais foram as palestras que foram ministradas aqui hoje para essas mulheres? No período da manhã, a gente teve um painel de debate, onde falamos sobre sucessão familiar, a importância da mulher na gestão, e no período da tarde a gente teve uma psicóloga também, conversando um pouquinho sobre responsabilidade do autoconhecimento, autoestima e desse empoderar do momento, né, atual que está acontecendo, né, que elas tomem então frente, né, tomem essa decisão de se incluir, né? E fazer parte cada vez mais aí da gestão dos negócios da família, né? Exatamente, é coragem. Tá certo, Fernanda. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Agrofag. É claro que se teve bastante participação, teve inovação, teve empoderamento e força de vontade das mulheres do agronegócio, tudo isso faz parte do Show Rural de Inverno da Copavel 2022. E agora vamos falar de uma tradição do curso de agronomia do Centro FAG. Os melhores trabalhos de conclusão de curso são apresentados aos profissionais da AREAC. 5 projetos de pesquisa foram apresentados aos engenheiros agrônomos da AREAC. Os profissionais avaliaram a inovação, aplicabilidade, importância agronômica e sustentabilidade, além do domínio do assunto. O diretor de política profissional da associação, Andrei Mori, destacou a importância desta parceria. Esse network, esse relacionamento com os jovens estudantes tem sido muito legal para nós e cria um entusiasmo, porque você traz os colegas engenheiros agrônomos para conversarem com eles, para trocarem ideias e até para formar essa banca, né, de dar valor para o negócio que eles estão fazendo. E eles já passaram por isso uma vez, né? Tem gente que fica com medo de apresentar o TCC de novo. Como que é isso para eles aqui? Então, quando a pessoa vem pela primeira vez, ela não está acostumada com oratória, realmente tem gente que se apavora. Mas a gente
consegue levar com jeito, conversando, discutindo, e é muito legal, e o pessoal tem apresentado muito bem. O que nós, da associação, temos observado é que as TCCs têm melhorado muito, Débora, muito. Então, assim, a gente acha que essa cooperação FAG e AREAC tem sido muito legal também para animar esse povo a fazer uma TCC mais bacana, se dedicar mais. O projeto vencedor deste ano teve o tema Terminação de Suínos com Enriquecimento Ambiental, desenvolvido pelo acadêmico João Vitor Almeida. Para a coordenadora do curso, a apresentação dos trabalhos é mais uma oportunidade para mostrar o potencial da pesquisa no campo. Essa parceria é de suma importância porque traz o egresso ou o acadêmico do último ano junto ao mercado, né? Junto ao que os agrônomos estão procurando, a luta dos agrônomos, vamos dizer, o fato do agrônomo ser essencial dentro de toda uma sociedade. E o que os TCCs têm a ver com isso? Porque são trabalhos ligados a atribuições que nós agrônomos podemos fazer. Então, sempre tem temas ligados a inovação, aplicabilidade, né? Eu acho que isso talvez seja o fator mais importante, porque a gente não pode fazer pesquisa na universidade para ser engavetada. As pesquisas elas têm que vir para justamente responder a perguntas da sociedade, do agricultor, né? Do engenheiro agrônomo. E, de certa forma, é uma troca de conhecimentos entre quem está entrando agora na área, né, e para quem já é profissional aí há mais tempo na área da agronomia. Qual que é a importância dessa troca de experiências aí entre os profissionais? Acho que isso também é um diferencial, porque permite ao acadêmico ou egresso, porque eu falo dessa maneira porque a gente tem alunos que já vão se formar e outros formados que já apresentaram o TCC, que estão tudo nesse ano apresentando. Permite que eles tenham opiniões diversas, né, de pessoas mais experientes, que já estão no campo há quantos anos, né? Então, acho que isso é muito rico, trazer o novo, aquele sangue novo, mas ao mesmo tempo ter experiência. E isso, né, faz com que os profissionais sejam melhores. Confira a cotação no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 290. O quilo do suíno, R$ 6,87. E o quilo do frango, R$ 4,84. E agora chegou o momento da gente conferir o que foi destaque nas redes sociais. E para isso eu também já quero lembrar para vocês aqui o nosso WhatsApp, que é o 4533213970, para você enviar alguma sugestão de reportagem, alguma curiosidade aí da sua propriedade rural e participar com a gente aqui no programa. Além disso, você também pode conferir as nossas redes sociais pelo @agrofag. A gente vai começar com uma indicação de curso. Na próxima semana, será realizado o curso de classificação de grãos, trigo e feijão, realizado pela AREAC em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel. O curso vai acontecer no dia 1º e no dia 2 de setembro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e é gratuito esse curso, vai acontecer lá na AREAC. Para quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato com o Andrei pelo 45999718181. Próxima indicação que a gente traz aqui para vocês é um evento, Dia de Campo, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, na região oeste do Paraná. O local é no Polo de Pesquisa, lá em Santa Teresa do Oeste, do IDR Paraná. Vai ser na terça-feira, dia 30. Para quem quiser saber mais informações e também fazer a sua inscrição, é no site do IDR, idrparaná.pr.gov.br. E a gente também traz para vocês a indicação do 11º Festival de Cortes Nobres de Carne Suína, que vai acontecer no dia 4 de setembro, no Country Club de Cascavel. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube. E para quem quiser saber mais informações, tem o contato ali na tela. 45-30-38-1818. E a carne suína tendo cada vez mais espaço na mesa de todo mundo, né, professor? Muito saborosa. Com certeza. E aí a gente traz uma foto para vocês dos professores do curso de Medicina Veterinária do Centro FAG, todos os médicos veterinários também, que foram solicitados pela equipe da Itaipu Binacional, lá no Hospital Faunístico. Eles foram realizar um procedimento em uma anta que estava com síndrome cólica. E aí os professores Rodrigo, Andrei e o Kleber, aqui do curso de Medicina Veterinária, foram para lá, solicitados então pela equipe, prestaram um serviço, como sempre, de muita qualidade, muito profissionalismo. Parabéns à equipe.
E aí a gente tem um registro também que foi publicado nos stories e marcaram o @agrofag, que é a aula prática em laboratório de controle de qualidade e pós-colheita de produtos agropecuários. Então o pessoal da agronomia participando. E aí a gente também tem um registro da nossa equipe no primeiro dia de Show Rural de Inverno. Tem ali o Jonas, a Débora, o professor Celso e eu, e também o Luiz, que estivemos lá. E a gente já quer deixar o nosso agradecimento a toda a equipe da Copavel, né, professor, que está sempre com a gente, sempre participando aqui do Agrofag também. O evento, a gente não pode deixar de falar que foi um sucesso, mais uma vez o Show Rural demonstrando qualidade, novas tecnologias, e a gente fica muito feliz quando tem eventos assim, porque muita gente gosta, participa, e aí fica o registro da nossa equipe. Com ele que a gente encerra o programa de hoje. Professor Celso, te vejo no domingo que vem. Nos vemos no domingo que vem. Bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana.